Achei que minha mãe tivesse morrido me odiando, até descobrir o terror que ela viveu por 30 anos por minha causa. Eu sempre tive uma relação gelada com a minha mãe, a Dona Rosa. Enquanto as mães das minhas amigas eram afetuosas, a minha era feita de pedra. Ela nunca me abraçou sem que eu pedisse, nunca disse eu te amo, espontaneamente, e passava a maior parte do tempo olhando para o horizonte, com uma tristeza que parecia um abismo. E eu cresci sentindo que eu era um fardo, uma obrigação que ela carregava com o máximo de dever e o mínimo de prazer. Meu pai era o oposto. Ele era alegre, carinhoso, mas morreu quando eu tinha 10 anos. Depois disso, a Rosa se fechou ainda mais. Vivemos sob o mesmo teto como duas estranhas por quase 2 décadas. Quando ela faleceu, há um mês, vítima de um câncer que ela escondeu de mim até o último estágio, eu não sentia aquele luto avassalador que as pessoas descrevem. Senti um vazio confuso, uma mistura de alívio, por não ter mais que tentar agradar alguém impossível, e uma culpa imensa por não sentir suficiente. Depois do enterro, fui limpar o sótão da casa velha onde ela morou a vida toda. Eu queria apenas vender tudo e seguir em frente. Foi quando, atrás de uma parede falsa no fundo do armário dela, encontrei um cofre de metal pequeno, enferrujado. Não havia chave. Tive que contratar um chaveiro para abri-lo. Tem certeza, moça? O chaveiro me perguntou quando o metal rangeu. Coisas guardadas assim costumam ter um peso que a gente não espera. Eu só quero acabar com isso, respondi. Quando a tampa finalmente cedeu, não havia joias ou dinheiro. Havia maços de cartas amarradas com fitas de cetim gastas, uma câmera fotográfica antiga e um diário de capa de couro preta. Na primeira página do diário, uma frase escrita com a caligrafia trêmula da minha mãe, datada de 1997, o ano em que eu nasci. Para Helena, a luz que eu tive que apagar para que ela pudesse brilhar. Minhas mãos começaram a tremer. As cartas revelaram um segredo de 30 anos que envolvia um crime, uma fuga, e o motivo real de ela nunca ter conseguido me abraçar. Parte 2. As cartas no cofre eram todas endereçadas a um homem chamado Julian. Eu nunca tinha ouvido esse nome na vida. Lendo as primeiras mensagens, entendi que Julian e Rosa viveram um amor avassalador em uma cidadezinha do interior no final dos anos 90. Ela era filha de um fazendeiro autoritário, e ele era um fotógrafo viajante, um homem livre. Mas o tom das cartas mudava drasticamente após alguns meses. A paixão dava lugar ao medo. Julian descobriu um esquema de corrupção envolvendo o meu avô, o pai dela, e o delegado local. Eles estavam usando terras protegidas para atividades ilegais. Julian, com sua câmera, registrou tudo. Em uma das cartas, datada de outubro de 1996, Julian escreveu: Rosa, eles descobriram as fotos. Estão vindo atrás de mim. Me encontram na estação à meia-noite. Vamos fugir. Eu não ligo para o dinheiro. Eu só ligo para você e para o bebê que está crescendo aí dentro. O bebê era eu. Eu não era filha do Carlos, o homem gentil que me criou. Eu era filha do Julian. Mas o que aconteceu naquela estação? O diário da minha mãe detalhava aquela noite com uma dor que saltava do papel. Ela foi para a estação, mas quem a esperava não era o Julian. Era o pai dela e o Carlos. Sim, o homem que eu pensava ser meu pai. Carlos era o braço direito do meu avô na época. Eles pegaram o Julian. Minha mãe foi obrigada a assistir enquanto eles destruíam a câmera dele e o ameaçavam de morte. O trato foi cruel. Para que Julian vivesse e saísse da cidade em segurança, minha mãe teria que se casar com o Carlos, dar o nome dele ao bebê, eu, e nunca, jamais tentar contato com Julian novamente. Se ela mostrasse qualquer fraqueza ou carinho excessivo por mim que lembrasse o Julian, eles iriam atrás dele e terminariam o serviço. Minha mãe aceitou o sacrifício. Ela se casou com seu carcereiro para salvar a vida do homem que amava e a vida da filha que ele deixou para trás. Ela se tornou fria não porque não me amava, mas porque cada vez que ela olhava para mim, ela via os olhos do Julian e o preço que ela pagou para que eu estivesse viva. O afeto era perigoso, o amor era uma sentença de morte. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Eu descobri o que aconteceu com o Julian e por que o Carlos morreu tão cedo. Parte 3. Lendo o diário, eu descobri que a vida da minha mãe com Carlos foi um teatro de horrores silencioso. O Carlos não era o homem alegre que eu lembrava. Para mim, ele mostrava uma máscara. Para ela, ele era o lembrete constante da sua prisão. Ele sentia prazer em lembrá-la de que Julian estava por aí, vivo apenas pela misericórdia dele. Mas o Carlos mudou com o tempo. O diário conta que, conforme eu crescia, o Carlos realmente começou a me amar como filha. Ele esqueceu que eu era o fruto do inimigo e passou a me proteger. Foi essa mudança que criou o ambiente onde eu pude ter uma infância normal, enquanto minha mãe definhava em silêncio, incapaz de perdoar o homem que a roubou de si mesma. A morte do Carlos não foi um ataque cardíaco comum, como me contaram aos 10 anos. No diário, minha mãe descreve aquela noite. O Carlos tinha decidido que não aguentava mais o peso da culpa. Ele queria contar a verdade para a polícia e para mim. Ele queria que Julian voltasse. Mas meu avô, o pai da minha mãe, descobriu. Houve uma briga. O Carlos morreu tentando enfrentar o homem que o criou. Minha mãe limpou o sangue. Ela escondeu a verdade para que eu não soubesse que meu avô era um monstro. E meu pai, um cúmplice arrependido. Ela aceitou carregar o título de esposa do falecido e a solidão eterna para que a minha imagem de família ficasse intacta. Eu comecei a chorar sobre as páginas do diário. Todas as vezes que eu a chamei de amarga, todas as vezes que eu disse que queria uma mãe normal, eu estava cravando uma faca em uma ferida que nunca fechou. Ela não me dava carinho não por falta de amor, mas porque o amor dela era um ato de resistência. Ela me amava tanto que suportou a sombra para que eu vivesse no sol. A última carta do cofre não tinha selo. Nunca foi enviada. Era para o Julian, escrita há apenas 2 meses, quando ela já estava no hospital. Julian, ela é linda. Ela tem o seu sorriso e a sua teimosia. Eu estou partindo. E finalmente a promessa vai acabar. Eu deixei o caminho para ela te encontrar. Espero que você ainda guarde aquela foto que eu te dei. Eu peguei a câmera fotográfica que estava no cofre. Dentro dela, ainda havia um rolo de filme não revelado. Eu levei o filme para revelar, e o que apareceu naquelas fotos mudou o rumo da minha vida. Eu não estava apenas procurando o meu pai. Parte 4. Esperei 3 dias para que o laboratório revelasse as fotos daquela câmera velha. Eu mal conseguia comer. Quando o envelope chegou, meu coração parecia que ia sair pela boca. Eram fotos da minha mãe jovem, rindo. Um sorriso que eu nunca vi em vida. E havia fotos dele, Julian. Um homem com os mesmos olhos que os meus, segurando uma câmera, encostado em uma árvore que eu reconheci imediatamente. Era a velha figueira na praça central da nossa cidade. Continuei folheando as fotos. No final do rolo havia fotos mais recentes. Fotos digitais, impressas de mim. Havia fotos minhas no meu primeiro dia de escola. Fotos minhas na formatura da faculdade, tiradas de longe. Fotos minhas caminhando no parque no ano passado. Alguém estava me seguindo, me fotografando durante toda a minha vida. Minha mente deu um nó. Seria o Julian? Ele nunca foi embora? Ele ficou por perto todos esses anos cumprindo a promessa de não se aproximar, mas vigiando meu crescimento? Fui até o endereço que constava no verso de uma das fotos recentes. Era um estúdio de fotografia antigo na parte baixa da cidade, que eu sempre achei que estava fechado. O nome na fachada estava desbotado. Luz da memória. Bati na porta. Meus joelhos tremiam. Um homem de cabelos brancos com uma câmera pendurada no pescoço e um olhar melancólico abriu a porta. Ele me olhou e deixou a tampa da lente cair no chão. O tempo pareceu parar. Não precisávamos de apresentações. O sangue reconhece o sangue. Helena! A voz dele era um sopro. Julian? Eu mal consegui falar. Ele me convidou para entrar. O estúdio estava cheio de fotos minhas, centenas delas. Ele me contou que Carlos, antes de morrer, o procurou em segredo. Carlos pediu perdão e deu a ele permissão para morar na cidade, desde que nunca falasse comigo ou com a Rosa, enquanto o meu avô estivesse vivo. E o meu avô viveu até os 95 anos, morrendo apenas alguns meses antes da minha mãe. Julian e minha mãe se viam à distância. No mercado, na igreja, na praça. Eles nunca trocaram uma palavra, mas trocavam olhares. Era o pacto deles. Um amor que sobreviveu no vácuo do silêncio para me manter segura. Mas Julian tinha algo para me contar sobre os últimos dias da minha mãe que me fez perceber que ela não morreu infeliz.
O final dessa história vai te quebrar. Parte 5. Julian me serviu um chá, mas nenhum de nós bebeu. Ele me levou até os fundos do estúdio, onde havia uma parede coberta por um lençol. Quando ele o puxou, eu perdi o fôlego. Eram dezenas de retratos da minha mãe tirados nos últimos anos. Mas ela não estava triste naquelas fotos. Ela estava olhando diretamente para a câmera, com um meio sorriso, um brilho de cumplicidade. Ela sabia que você estava lá, eu disse, com as lágrimas lavando meu rosto. Ela vinha aqui toda terça-feira, sentava naquele banco da praça e ficava lendo, sabendo que eu estava na janela do estúdio com a minha teleobjetiva. Julian contou, sorrindo com os olhos marejados. Era o nosso encontro. Nós não podíamos nos tocar, mas eu a fotografava. Eu capturei cada fio de cabelo branco que nascia nela, cada marca de expressão. Nós envelhecemos juntos através das lentes. Ele me contou que na última semana dela no hospital, ele conseguiu entrar no quarto como se fosse um voluntário de apoio. Eles finalmente se tocaram. Depois de quase 30 anos, ele segurou a mão dela. Sabe o que ela me disse, Helena? Ela disse: Não chore, Julian. Eu passei a vida toda guardando o tesouro mais precioso do mundo para você. Agora é a sua vez de cuidar dela. Ela estava falando de você. Julian me entregou uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia um colar com uma medalhinha que minha mãe sempre usava. Eu achava que era uma imagem religiosa, mas quando abri, havia uma microfoto minha de um lado e do Julian do outro. Eu percebi que minha mãe não foi fria. Ela foi um escudo. Ela transformou o próprio corpo e a própria alma em uma fortaleza para que o mal do passado não me alcançasse. O silêncio dela não era falta de amor. Era a forma mais pura de proteção. Ela abriu mão da própria felicidade, do próprio nome e da própria voz para que eu pudesse crescer sem sombras. Hoje, Julian e eu estamos recuperando o tempo perdido. Ele está me ensinando fotografia. Eu estou ensinando a ele quem é a filha que ele só conheceu por lentes de longe. Nós visitamos o túmulo da minha mãe toda semana. E agora, eu não sinto mais aquele vazio. Sempre que eu olho para o horizonte e sinto aquela brisa gelada, eu não vejo mais a tristeza da Dona Rosa. Eu vejo a coragem de uma mulher que amou tanto, que aceitou ser odiada pela própria filha, para que essa filha pudesse ser livre. Pai não é apenas quem cria. Mãe não é apenas quem abraça. Às vezes, famílias são as pessoas que ficam na sombra para que você possa ser a luz. Essa foi a história do segredo da minha mãe. Você perdoaria um pai ou uma mãe que escondeu a verdade para te proteger? Comenta sua opinião. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.